Alô, meus amigos do canal, um grande abraço a todos vocês. Nós estamos aqui para fazer mais um vídeo, para levar informações, conhecimento, conteúdo. E hoje eu escolhi para contar um pouco da história dele. É tão grande, é tão vasta a história, que eu não sei se dá para contar tudo. Mas eu escolhi hoje nada mais, nada menos, você está vendo aí, o nosso Renato Fasanaro Canadinho. Foi árbitro de futebol com destaque, teve uma grande carreira na arbitragem, e hoje é nosso comentarista aqui na Educadora, com muito destaque. Também o diretor proprietário da Portal Nova 15. Tem uma equipe muito legal, com o Mauri, com o Marcelo Gobet, com o João, com o Ramon, que é filho do Canadinho, até a gente brinca. Fala que ele é meu filho e é sobrinho do Canadinho. E quando ele chama o Canadinho de tio, então, o Canadinho quer morrer com ele. Mas falar um pouco do Canadinho aqui. Como vai, Canadinho? Que legal que você está aqui, viu? Mário, primeiramente quero agradecer muito, satisfação enorme estar do lado de uma pessoa que representa muito para a comunicação. E agora com essa nova ideia de levar também, né, dentro do YouTube. Então você que ainda não se inscreveu no canal do Mário Luiz Tricta, faça isso e venha com a gente. Isso, escreva aí. Taca aí o curtir, manda para todo mundo para crescer cada vez mais. Conta um pouco da sua história desde o início. Então, Mário, eu sempre gostei de esporte, sempre gostei de futebol. Tentei ser jogador de futebol, né? Essa é a grande verdade. Todo árbitro de futebol, ou a sua grande maioria, é um jogador frustrado. E não Como foi goleiro também, o ponto esquerda. E assim, comigo não foi diferente, né, Mário? Mas não tinha a mínima condição de se tornar um jogador de futebol profissional. Sempre era o último a ser escolhido, né? Quando não era o último a ser escolhido, eu ia pro gol. Então, quer dizer, de qualquer forma, eu queria estar inserido ali. E você gostava de jogar em qual posição? Olha, Mário, eu vou falar a verdade para você, eu gostava de jogar bola. Eu nunca me identifiquei muito, nunca fui de treinar muito, de se dedicar muito. Era mais porque eu gostava de estar envolvido, né? De anotar, de tabela, aquela coisa, né? De marcar resultado, coisa lá dos anos 80, Mas dos isso anos é lá 90. em São Vicente, onde você nasceu? Não, em São Vicente eu vivi por 5 anos. Né? Tá. Isso foi em Descalvado. Descalvado. Descalvado, no qual eu fui para lá com 5 para 6 anos e fiquei até os meus 16, 17 anos quando vim para Piracicaba. Tá. Né? Mas falando do futebol, e aí, Mário, na ocasião, lá em 1994, já são 30 anos, né, que se passaram aí, então eu peguei e na época eu queria fazer o curso de árbitro de basquete. Até então tinha ali um negocinho de namorico, né, adolescente, pré-adolescente, com uma menina que jogava na BCN, né, Unimep, alguma coisa assim, e aí falava, vou fazer o curso. Só que no meio do caminho surgiu o curso de árbitro de futebol, com o professor Hélio Villani. Né? Aqui em Piracicaba, em 1994. E você morando lá ainda? Não, eu morando aqui já em Piracicaba. Aí já estava aqui. Isso, eu mudei em Piracicaba em 1989. Eu já estava aqui há um pouco mais de 5, 6 anos em Piracicaba. Foi quando eu fiz o curso, né, Mário? E aí a gente sempre brinca o seguinte, desde o dia 8 de janeiro de 1995, que eu tomei a tão famosa picada, né, daquele bicho que não desgruda mais. Eu sou super apaixonado por arbitragem, vivo arbitragem. Tive uma ascensão muito boa na carreira, não posso reclamar. Eu fiz o curso em 98 na federação, em 2000, minto, Mário, em 99 eu fiz o curso, em 98 eu prestei a prova, 99 para 2000 foi o ano do curso, na virada de 2000 eu faço a estreia no Campeonato Paulista da categoria Sub-15, Guapira e o Ituano. Que é por onde todo árbitro começa um dia. Exatamente, pelas categorias de base. Foi aqui na cidade de Itu, um sábado à tarde, sábado pela manhã, Ituano e Guapira no Sub-15, e dali então para frente não parei mais. Foram quase 20 anos de Federação Paulista de Futebol, tendo uma ascensão muito rápida. Eu sempre falo que, por não ter sido um ex-jogador, por não ter vivido essa experiência dentro do campo como jogador, eu acho que é aquele negócio de que, né, com toda humildade, viu, leva jeito. Né? É uma coisa apaixonante ser um árbitro de futebol, É apaixonante. É algo inexplicável. É duro ficar fora disso? É duro. É duro. Eu já parei de atuar desde 2015 e ainda continuo acompanhando as redes sociais, vendo escala dos árbitros da federação, vendo, imaginando, né, agora nós estamos aqui em época de virada do ano, né, em dezembro para janeiro, logo começa a Copa São Paulo de Júnior, que é, sem sombra de dúvida, a principal vitrine do futebol de base do Brasil. Eu tive a oportunidade de apitar a final em 2002. Isso é a evolução do trabalho seu, né? E já em 2002, né? Em 2000 eu faço meu primeiro jogo, 2002. Eu me lembro como se fosse hoje, Mário. Vou fazer... 4 anos depois de formado. 2 anos.
Você não fez 98? Não, 98 eu fiz a prova. No final de 98 para 99. De 99 para 2000, Tá, 2000 eu fiz o nossa, curso. que maravilha. Quando começa a atuar é começo de 2000, comecinho do ano de 2000. E já em 2002 eu faço, em janeiro de 25 eu faço a final da Copa São Paulo. E no meu Quem foi? Cruzeiro e Portuguesa. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fiz a primeira rodada, Curitiba e Vasco. Nesse mesmo dia, você vai lembrar desse nome que eu vou falar, Almir Laguna. Opa, Almir Hit Peixoto Laguna. Perfeito, Mário. Ele falou assim para mim, Canadinho, ó, eu te encontro no dia 25 de janeiro. Isso na primeira rodada da Copa São Paulo. Eu, né? Ah, pô, você tá de brincadeira. Tá dando uma força, né? É, tá dando moral. Tá, e foi o que aconteceu. Dali em diante, né? Como as coisas aconteceram muito rapidamente. Estrei na primeira divisão no mesmo ano, entrei na CBF no mesmo ano. E foram aí, Mário, entre árbitro e analista, estando na federação, 25 anos de serviços prestados. 25 anos na arbitragem? 25 anos em todas as áreas? Assim, como árbitro, quase 18 anos, 18 anos, e depois mais alguns anos aí, com 7 anos como analista. Você teve um problema de saúde e isso atrapalhou um pouco, né? Muito, muito. Atrapalhou demais. No ano de 2015, isso por conta do sol, não me cuidava muito, né? E tive um câncer de pele, esse câncer na boca, né? E aí tive que fazer 35 sessões de radioterapia, fazer uma cirurgia de 6 horas, entrei na mesa meio-dia, saí às 18 horas, quando eu acordo e volto, e isso foi em julho de 2015. Eu tento ainda voltar no final do ano, mas aí eu acabo desistindo por conta que a exigência é forte, né, Mário? Você acompanha o futebol, você sabe, hoje ainda mais, parte física, a intensidade do jogo é muita coisa, e eu, infelizmente, tive que, com 40 anos, abortar a carreira ali. Você fez muitos amigos na arbitragem e inimigos? Muitos. Também? Mais inimigos do que amigos. Por que, Canadinho? Pelo jeito de ser, jeito sincero de ser, verdadeiro, não levar desaforo para casa, de falar o que pensa na hora errada em alguns momentos. Inclusive aqui, né, quando assumo a presidência da Associação de Árbitros de Piracicaba e região, em 2018, em um trabalho totalmente diferente, de buscar a formação e a capacitação. Alguns não me entenderam, né, e não entendem mesmo, porque é difícil, né, Mário? Também é interesse pessoal, né? Exatamente. Então eu posso... Tem muitos amigos, muitos, mas assim... Mas a arbitragem, ela te tem um lado... Ela tem, né, assim como várias profissões, um lado meio escuro, meio complicado, como o futebol é. O futebol é meio sujo, a gente sabe disso. E a arbitragem não é diferente, Mário. Saindo um pouco da arbitragem, entrando do outro lado da sua vida, você tem hoje a Portal Nova 15. Que é uma coisa que você acreditou já há algum tempo atrás, começou a fazer, é uma rádio web, com imagem também, e hoje você tem o Marcelo, você tem o João e você tem o Ramon. São esses o seu suporte, né? Não tenha dúvida. E o Fábio Amistaldi, que nós podemos... E o Fábio Amistaldi, que chegou também, por último sim, aí, sim, né, dentro do portal, que é repórter também da Rádio Educadora, sim, né, mas o Marcelo está desde o princípio. A gente até fala do próprio Amistaldi, fala que é a marca registrada no Portal Nova 15. Isso. O João, que é aquele cara, lembra do Severino? Com muito respeito. Nossa, cara que faz de tudo, mais um pouco, mas ele está sempre comprometido em fazer. E olha como ele faz, não? Às vezes até demais, passa um pouco do ponto, né, Mário? Um dia vocês vão entender o porquê que a gente está falando isso. E quem acompanha o Mário sabe também. Mas enfim, Mário, mas é um cara extremamente comprometido. E o Ramon, que para mim, é difícil falar, né, que eu sou pai, mas é um cara que também, assim, tem outras pessoas que ali estiveram, mas o Portal Nova 15 surgiu com essa ideia, né, Mário? De levar para aquelas pessoas que não têm a possibilidade de assistir uma partida de futebol, que hoje é a grande ferramenta, que é o tal do YouTube, né? É muito bacana, Canadinho, ver o comportamento e a entrega, hoje a moda é falar entrega, que eles têm com o trabalho. Precisou, eles estão prontos. E você sabe que a gente cobra, né? Às vezes esquece alguma coisa, isso faz parte. E recentemente, né, até aqui um negócio de bastidores, num bate-papo entre nós da equipe, pô, tô achando que vocês não estão afim. Aí os caras, não, aí você tá louco, você pode falar qualquer coisa, menos isso, comprometido nós estamos. Aí não, mas é bem isso, viu, Mário? É bem isso. É muito legal. É muito e você sabe disso, Mário, sem quase nada de apoio, né? O que se tem que pegar a enxada e pôr nas costas. Não, é literalmente fazer transmissão em cima de caminhonete, fazer transmissão embaixo de muita chuva, segurando fio. Você sabe disso. Buscando, levando. O esporte que não tem vez, né? O esporte amador, eu estou falando do varziano, do futebol raiz. Sim. Ele não tem vez mesmo, né? O de alta performance, ele vai aparecer hoje em todo que é lugar. Agora, esses são aqueles abnegados. E nós não deixamos de ser um abnegados, né? Não tenha dúvida. Em busca de levar
aquilo, o entretenimento para quem gosta e também a satisfação, Mário, porque eu vou te falar uma coisa, hein? Vou te confessar aqui um negócio no seu canal e você vai falar aí, rapaz. você ainda que não se inscreveu no canal do Mário Luiz, se inscreva, deixe seu like, acione o sininho. No dia, eu não vou me recordar agora, início do Campeonato Paulista de 2022 ou 2020, pandemia, 2020. 19 para 20, né? Eu recebo uma ligação desse moço aqui, Mário Luiz Tricta, e ele faz o convite para ser comentarista de arbitragem. E eu vou falar uma coisa para você: se a picada da arbitragem ela é contagiante da comunicação, então você sabe melhor do que eu estou falando. É algo que você não consegue parar de fazer. Eu acho que eu sempre digo o seguinte: em toda a minha história do rádio, são 45 anos de rádio, 40 anos de educadora. A melhor coisa, o melhor presente, o melhor dinheiro que nós podemos receber aqui, falando em microfone, em câmera, essas coisas, é quando alguém gosta daquilo que você faz. Exatamente. Reconhece aquilo que você faz. Não tem dinheiro que cubra isso. Não existe. Voltando ao futebol. Curiosidades de monte, não, Canadinho? Ah, bastante, né, Mário? Já contei algumas coisas para você. Tem aquela do Velo, né? Tem a do Velo, tem a de Birigui. Conte. Tem a de Santos. A do Velo, eu já estava assim, 2014, Campeonato Paulista da Série 2, Velo Clube Rio Clarense e Ferroviária de Araraquara, um jogo que valia muito para aquele momento, né? E aí acontece de eu subir para o campo, e esquecer o apito, nada mais, nada menos do que o apito, né? E quando vai dar tudo, tem lá o hino nacional, tem todo aquele protocolo, eu boto a mão no bolso e cadê o apito? Vou no assistente 1, vou no assistente 2, vou no quarto árbitro, todos eles entusiasmados com o jogo, porque eram todos jovens, e aí alguns até relataram depois, emocionados de estarem trabalhando com um cara que já era uma realidade na época. Canadinho, nós nem lembramos de ele pegar apito. Só que aí, Mário, vem aquele negócio, né? Vem de descer, você que está aí, coloca lá no Google, árbitro esqueceu o apito, e você vai ver o que eu estou falando. Foi um verdadeiro teatro, diga-se de passagem, em Rio Claro, da pior qualidade. Mas a televisão percebeu, né? Percebeu, a televisão percebeu, tanto percebeu que o Oswaldinho, né? Meu amigo, foi repórter meu. Oswaldo Luiz, ele pega, faz um cortezinho lá, e no final da matéria ele só fala, o que o Canadinho fez foi simplesmente o que o câmera não pode fazer, e para fazer uma filmagem não levar a câmera. Outra foi em Birigui, né, um jogo também de muita importância, no qual tanto o Mirassol quanto o Bandeirante brigavam contra o rebaixamento na Série A2 naquele ano, deve ter sido em 2002, 2003 já, 2003. E aí, no final do jogo, o Bandeirante empata, faz o gol da virada, o gol esse que tiraria o Bandeirante da zona da degola, lá do Z2, que naquela época só caía 2, né, assim como hoje, caía só 2 para a Série A3. O assistente 1 pega e marca impedimento. Aí apanhou todo mundo, Mário. Apanhou na ida, apanhou na volta, o jogo terminou isso. Você tomou os tapas lá? Eu não tenho meus tapas porque eu não vou me lembrar agora, me perdoe o nome do fiscal da federação, e o Varley de Carvalho, treinador Varley de Carvalho, treinador do Bandeirante, ele me agarra, fala, ele não tem culpa, vocês têm... E ele falas do Varley de Carvalho, você tem que bater no bandeirinho, ele que anulou o gol, ele só confirmou. Mas, enfim, não bate nesse, não bate naquele ali, por favor. Bem assim, Mário. Mas foi terrível. O jogo terminou por volta de 20 horas. Ele deu impedimento. E você aceitou? E eu fui com ele, não tinha condições de definir. Até porque o jogador estava embaixo do gol. Praticamente, da posição que eu estava, eu tinha que obrigatoriamente ir com o assistente. Mas enfim, Mário, eu sei que apanhou todo mundo, até o pessoal da afiliada da Rede Globo de televisão, porque a torcida queria as imagens, não queria que divulgasse depois e tudo mais, porque isso gerou penalização para o Bandeirante na época, perdeu o mando de jogo, teve que pagar multa, foi um negócio com bastante discussão, Mário. Mas enfim, algumas passagens, né? Também como eu vou fazer uma vez um jogo do Santos e São Paulo, uma final de campeonato, início de carreira, primeira final minha, jogo? Santos e São Paulo. Antes de Portuguesa e Cruzeiro, Luiz Carlos Fernandes, aí jogava Robinho, Diego, tudo no time do Santos, esse garoto faz o gol que dá o título, que daria o título ao Santos Futebol Clube na categoria sub-17, ele sai fazendo um aviãozinho. E quando chega no meio campo, Mário, ele abaixa a calça literalmente. Ele abaixa a calça. Roupa? Tira a roupa. Mas tira tudo. Fica parecendo como vê o mundo. Só que de costas para a câmera, né, para a câmera de televisão. Esse jogo em Santos, lá no Jabaquara, um domingo de manhã. Quando eu estou em casa já à noite, eu vim embora, no Jornal Nacional, o Fantástico aparece lá. Árbitro não vê jogador mostrar a bunda, para furtar o português, cara.
Sou chamado na Você estava federação. de costas Eu para tava, ele. ninguém viu. Ele fez, nem o assistente, nem... Na época não tinha nem quarto árbitro, era delegado, aquele senhor terno, gravata e tal. Enfim, só algumas curiosidades que marcaram a E minha a carreira. federação chamou você lá e falou o quê? Chamou, aí na saudoso Gustavo Caetano Rogério, falou, ó, o Marco Paulo falou que não é para dispensar você, por ele, aliás, ele queria que dispensasse você, mas nós entendemos que você tem um potencial, mas isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, era para você estar sendo desligado da Federação Paulista de Futebol hoje. Não diga. Era o primeiro ano meu. E assim, são coisas que marcam, né, Mário? Que ninguém... Eu tinha a imagem disso até outro dia, mas não sei se eu coloquei na vida. Eu sou velho, né, Mário? Vídeo VHS, pô. E esse jogador não deu nada, né? Não deu nada, né? Luiz Carlos Fernandes. O nome dele eu nunca mais esqueci, viu? Mas para fazer isso também O pior é semana depois ele apareceu. Não dá mais, né? Aparecesse lá para namorar. Aí não dá. Aí não dá, né? Mas enfim, Marião, são coisas do futebol, coisas que marcaram sim a minha carreira. E tem muita coisa boa, viu? Muita coisa Você bacana. tem um jogo assim que você fala, foi a pior arbitragem que eu fiz? Tem 2 jogos que me marcaram, positivo e negativamente. O positivo foi um Atlético e Cruzeiro, umas quartas de final também de Copa São Paulo de Júnior. O jogo está 2-2, vai para os pênaltis se terminasse assim, e eu marco a decisão vai para os pênaltis. Eu marco uma penalidade máxima aos 47:30 do segundo tempo para o Cruzeiro. Nossa Senhora. Um pênalti claríssimo, o Atlético é eliminado, enfim. E negativamente, Mário, foi um jogo que eu fiz na Série 2. Você vai recordar muito bem, na época o Palmeiras B tinha um time, jogava Gabriel Jesus, e Anselmo e tantos outros jogadores. E contra o Rio Branco de Americana, o mando do Palmeiras, esse jogo foi em Jaguariúna. Foi a pior arbitragem minha. Mal pouco eu não tinha terminado o jogo. Não me explica por quê. Não, 5 expulsões, uma falação, sabe aquele negócio que nada. Pressionando você? Tudo. Eu tenho fotos desse jogo, muitas fotos desse jogo guardadas comigo, e toda hora bolinho. Canadinho, vou partir para o outro lado da arbitragem. O que representou isso na sua vida? Muita coisa, Mário. Muita coisa. Eu posso te dizer que um garoto que saiu descalvado, porque eu nasci só em São Vicente, né? Com 5 para 6 anos, eu praticamente... que veio do interior, de uma cidade menor ainda que Piracicaba, você estou falando de descalvado, que hoje, né, já evoluiu muito, mas há 30 anos atrás era muito interior. Eu acompanhava a segunda divisão de profissionais com Descalvadense, Paulicinho de São Carlos, São Joanense, Palmeirinha de Porto Ferreira. Palmeirinha de Franca, de Porto Ferreira, enfim. Então, Mário, são coisas que a arbitragem ela me proporcionou por viver muito isso, né, de gostar muito. E assim, né? Eu tenho muito orgulho da minha família, do meu pai, da minha mãe. Meu pai foi caminhoneiro. Você sabe que eu sou fã da sua mãe, né? E minha mãe é empregada doméstica. E ela criou a gente. Eu não conheci seu pai, mas sua mãe é maravilhosa. Meu pai era um ogro, um cara meio chucrão, mas era o jeito dele, né? Mas que acompanhou um jogo só meu, só o primeiro jogo meu no dia 8 de janeiro de 1995, falou, pá, nunca mais. E aí ele acompanhava na TV, ficava muito emocionado. Mas a arbitragem mudou muito o meu futuro. Eu tenho certeza absoluta, Mário, que se não fosse a arbitragem, talvez eu tivesse seguido o que meu pai era, um caminhoneiro. Mas os ritos da arbitragem brasileira hoje tem nada a ver com a sua época. Bem diferente. Bem diferente. Em todos os sentidos. Tudo diferente. Inclusive técnico, físico. Tudo. Antigamente, para você chegar, era um pouco mais difícil, você tinha condições, tendo qualidade, de se afirmar. O que você acha das mulheres na arbitragem? Eu acho, Mário, que as mulheres ela têm um papel fundamental, não só na arbitragem, em todos os segmentos. O que a gente precisa, o que nós precisamos, que gostamos do esporte, é romper as barreiras. E elas, com as dificuldades que a gente sabe que tem, elas estão rompendo. Eu acho que em alguns momentos elas são mais cobradas do que o próprio homem, principalmente na parte física. Mas hoje você vê, por exemplo, não vamos falar tecnicamente dela, que ela erra mais do que acerta. A Edna, por exemplo, né? Mas fisicamente você não pode falar que ela é mal. Ela se prepara demais. A Neuza, a Ana Paula de Oliveira como assistente, a própria Fabrini, que hoje é uma das principais árbitras, o percentual de acerto delas é 95, 96%. Chega a isso, você acha? Chega, erra. E os homens? Como assistente erram mais. As mulheres são mais concentradas, né, Mário? São mais comprometidas, não que os homens não sejam, mas a mulher, por si mesma, por si própria, elas se cobram também muito por isso, né? Você tem árbitros hoje que, não diria ídolos, mas são árbitros que você admira? Hoje? Cara, eu trabalhei muito com um cara chamado Heber Roberto Lopes. Aprendi muito com esse cara. Muito. Fiz muita reserva para ele, tivemos muita troca, com o Leonardo Gaciba. Mas hoje eu não consigo. Se você tirar esse
você não vê um cara, o Rafael Claus, baita de um cara, um sujeito da melhor qualidade, Marcelo Lima Henrique, Tudo amigo seu, né? que pessoa sensacional, né? E o Marcelo, que ainda é de uma safra anterior do Klaus. O Marcelo está com 55 anos. Mas hoje é difícil, Mário. É difícil porque o egoísmo está muito grande. O cara ele não quer compartilhar. Há uma briga de vaidade na arbitragem enorme, enorme, enorme. Isso aqui é o porquê dessa dificuldade, dessa carência de bons talentos da arbitragem brasileira. Porque hoje não se está preparando gente para instruir. Não está preparando pessoas para preparar o futuro da arbitragem. Esse é o problema. E a Portal Nova 15, Canadinho, é show, hein? Mário, nós não podemos reclamar. 528.672 visualizações. Nossa Senhora! 528.672 visualizações no ano de 2025. Que maravilha! 179, não mais, 279 transmissões entre Portal Nova 15, 15 TV, Guarani, União Barbarense, Comercial de Tietê e outros parceiros aí, Mário. Isso é o sinônimo de que o trabalho da rapaziada está dando certo. Muito legal isso. Eu acho que tem o erro, tem a falha, mas sempre tem que sempre procurar estar aprimorando, né, Ramon? Mas que a gente erra, todos nós erramos, né? Mais de 500 mil pessoas já visualizaram. Isso em 2025, só em 2025. Que legal, são números do ano de 2020. Hoje nós estamos com 6 mil inscritos no YouTube e 6.830 no Instagram. Olha que maravilha, gente. E você que está aí, se inscreva lá no YouTube ano que vem. Se inscreva lá, se inscreva no YouTube da Portal, o meu também YouTube. Opa! Se inscreva lá, dá o like, compartilhe, toca o sininho. Não vou chegar no Canadinho, não tenho essa capacidade não, mas estamos aí lutando, estamos aí na luta. O homem começou outro dia, 3 dias atrás, 116 inscritos, hoje já está batendo 500. Não, está batendo 330. Mas, Mário, mas assim, você, Mário, você é um cara que é duro, né? Você não gosta, mas você não tem noção quantas pessoas se inspiram em você, quantos escutam você. E assim, para mim, é algo que eu jamais poderia imaginar. Eu estava te falando de sair do interior, lá de Descalvado, que tinha vergonha de comprar um jornal na banca, de estar ao lado de pessoa como você, que representa muito na comunicação, no esporte. Um cara que já viveu de tudo, né, Mário? Já, graças a Deus. Você tem uma experiência que... Tem uma estrada aí percorrida, né? Dá para contar outro, dá para escrever outro livro. Dá para escrever outro livro. Hoje nós falamos do livro, pusemos aí para você. Você já tem uma agenda para o ano que vem? Olha, Mário, assim, o trabalho ele não pode parar, né? O trabalho ele não pode parar. Estava conversando há pouco, né, antes de entrar aqui porque esse é um programa gravado, você que está assistindo agora ou vai assistir depois, é um programa gravado, que o Campeonato Paulista das categorias menores do ano de 2026 vão começar antes. Então isso faz com que a gente tenha bastante agenda, né, com várias equipes aqui da região e assim, fora o futebol raiz, né, Mário, que é da onde a gente começou, da onde a gente Isso é maravilhoso, né? Mas tudo já vai começar logo aí na virada do ano, não pode parar, né, Mário? Não pode parar. E eu tenho visto vários jogos feitos por vocês. É muito legal quando você vê o jogo começar, ser disputado e terminar na boa. Quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu, sem violência, sem... E você sabe que a transmissão ajuda muito, né? Isso. Ou intimida as pessoas. Muito, muito. E outra coisa, Márcio, você falou 2, 3 vezes do portal. Essa equipe que você citou o nome, Marcelo, João, Ramon, Fábio, Renato, tantos outros aí. O Paulo César Machado teve muita participação ao longo dos anos, ao longo desse ano. Cauã, né, Ribeiro, que é um garoto também que está fazendo a técnica. Nós lançamos o desafio de vídeo, que é aquele mesmo que foi utilizado na Copa Paulista. Igualzinho. Lembra aquele que o técnico pedia revisão? O Portal fez aqui em Piracicaba. Fizemos aqui em Piracicaba e em Brotas também no final do Campeonato Municipal da cidade. Que legal isso, que evolução. Eu teria aqui muito mais que conversar com o Renato Canadinho, falar dessa experiência maravilhosa que ele vem tendo. Mas pelo jeito aí o horário... Quanto? 10 minutos. 10 minutos, tem que parar, porque depois vai ter que montar lá. Mas nós vamos voltar a conversar, porque tem muita coisa ainda para o Canadinho trazer para a gente, contar sobre a arbitragem, contar fatos que... Sair de Camburão.
sair de Camburão. É legal o Camburão? Assim, essa de Birigui foi para nunca mais esquecer, Mário. Você já esteve em Birigui, não sei se Já. mudou lá hoje. Eu voltei em Birigui depois desse dia, 5 anos depois, rapidinho, Mário, para fazer um Português e Bandeirante, um Série A2 tal, não sei o quê, e o cara não esqueceu. Hoje se apanha de novo, já que eu pisei no campo fazer o reconhecimento. Quem falou isso? O torcedor. Nossa. Porque acho que ele ficou esperando eu subir para Sim. ir lá xingar. Não tinha ninguém no estádio, só tinha ele. Ele falou, hoje você apanha de novo. Então, para você ter uma ideia, tem muitas histórias, muito assunto. A arbitragem é Tem fascinante. muita coisa. Gente, essa história, eu combato isso há muitos anos aqui na Educadora. Nós estamos aqui no lounge da Educadora. Eu acho que não tem sentido, Marcelo, o torcedor entrar no campo e xingar a mãe do árbitro. Eu acho que não tem sentido isso. Não, mas no campo você pode extravasar a sua ira. Por que você pode? Por quê? Por qual motivo eu posso entrar em campo e agredir verbalmente um árbitro? Não pode, né? E assim, Isso Mário, não tem tantas histórias, não só essas, né, que é o que move o futebol, que você tem toda a razão. Tem um dia que eu resolvi tingir o cabelo, o torcedor falou que sorte minha não estava chovendo, senão ia manchar toda a minha camisa. Enfim, tem várias histórias, Mário, mas é legal. Vai contar tudo isso. Puxa, uma hora a gente... Nós vamos voltar mais para frente e gravar com o Canadinho. Tem muita coisa para contar. Você guarda tudo isso na cabeça para contar depois, tá bom? E fora... Bom, enfim. Não, aí não pode. Guarde só o que pode contar, tá bom? Obrigado para você que acompanhou. Por favor, Mário Luiz Triquita, entra lá, deixa o seu like, o sininho, compartilhe com a sua família, com os amigos. Ajude-nos a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Obrigado para você. Já já a gente volta com o programa de Esportes Educador. Até lá, tchau.